Aqui, Rafinha. Isso, está chegando aqui entre nós, diretamente de Jerusalém, Nicodemos, que vai falar ao nosso coração. Graça e paz, irmãos, boa noite. Vim hoje aqui fazer uma visita para vocês. Meu nome é Nicodemos. Meus pais, quando escolheram esse nome, eles escolheram porque eles pensaram que eu seria uma grande pessoa. A palavra Nico significa vencedor, campeão. E Demos é povo, então eles escolheram o campeão do povo ou vencedor do povo. Então eles esperavam que eu seria uma pessoa de um grande futuro. Por isso eles me colocaram para estudar lá na escola judaica, lá na sinagoga. Quando eu ainda era bem pequenininho, criança ainda, com pouco mais de 5 anos, eles me colocaram para que eu pudesse estudar. A educação judaica, ela era bem rígida para aquela época. De 5 até os 10 anos, as crianças tinham que decorar toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E esses 5 primeiros livros, eles tinham que ser decorados. Aqueles que não se mostravam aptos para isso, eles voltavam para suas famílias e ali eles iam aprender os ofícios, né? O ofício com seus pais, né? Marceneiro, algum tipo de profissão que se tinha. Aqueles que se destacavam continuavam e eles iam aprender a respeito dos profetas, né? E a respeito dos livros históricos que se tinham. Então a pessoa tinha até os 14 anos para aprender todo o Antigo Testamento. Então ele tinha que aprender a respeito dos profetas, né? E aprender a respeito das leis. E aí, se ele se mostrasse uma pessoa apta, ele ia ver se tinha algum seguidor, né, algum mestre que permitisse que ele pudesse segui-lo. E aí, então, ele teria que demonstrar para toda aquela comunidade em que ele vivia, que ele era uma pessoa que recebia e entendia os mandamentos, e também tinha que demonstrar uma vida, né, uma vida que fosse realmente digna diante daquela comunidade. Como muitos de vocês aqui, que cresceram na igreja, participaram do ministério infantil, cresceram aqui, estudaram, vieram participar desse culto aqui à noite, e assim foi então, eu tive que ser criado dentro dessa disciplina rígida, para que eu pudesse ser reconhecido dentro da minha comunidade. Eles tinham uma série de regras, dentro das roupas a gente carregava, eram 613, né, mandamentos para serem observados, né? Carregávamos também na nossa fronte aqui pequenos versículos demarcando aquilo que era a palavra de Deus, para que ela ficasse guardada em nossos corações. E a franja das nossas roupas também representavam esses mandamentos que nós tínhamos que estar sempre guardando e se lembrando deles. E aí então eu fazia parte do Sinédrio, que era uma espécie de conselho da cidade. Lá eu era uma autoridade, lá eram resolvidas as questões políticas e religiosas. Então eu funcionava como uma espécie de legislativo para criar leis e também de judiciário para poder resolver os assuntos que se tinham. E a minha palavra, a palavra de um mestre da lei, era algo muito importante no meio da sociedade em que eu vivia. Era algo que raramente alguém tinha coragem de questionar. Então eu me mostrava como uma pessoa importante, eu me apresentava diante do povo, eu era fariseu, e aí as pessoas me viam ali como alguém de respeito, alguém um verdadeiro religioso, alguém que estava acima de ser questionado. Como muitos de vocês aqui também vieram a esse culto hoje à noite, participar com as suas famílias, vieram aqui para poder demonstrar a religiosidade que vocês têm, e assim como eu participava de todas as obrigações que eu tinha. Só que chegou a época da Páscoa, parecido com esse período em que nós estamos vivendo, e apareceu um homem, Jesus de Nazaré, fazendo muitos milagres, e as pessoas da cidade ficaram atônitas. Ele foi para Jerusalém, a nossa capital, e ali as pessoas não acreditavam de tantas coisas, e a multidão seguia ele aonde ele estava. E aí eu resolvi procurá-lo numa certa noite, depois da Páscoa, e eu fui procurar Jesus e falei com ele: mestre, eu sei que Deus é com você, porque
ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com você. Eu fui à noite porque eu era um homem bem representado, era bem visto, e já pensou se alguém descobre que eu, fazendo parte do Sinédrio, tinha ido conversar com Jesus, aquele que as pessoas não estavam gostando, que estavam criando baderna? Então eu fui à noite para tentar conversar com ele, e ali eu reconheci que ele era um mestre mesmo, por isso eu disse Rabi, reconhecendo que não era qualquer mestre, mas era o mestre Jesus. E ele vira para mim e simplesmente diz com as suas palavras, né, bem simples e de maneira bem clara, ele diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como assim? Eu era um intérprete da lei, eu era alguém que tinha conhecimento da lei, então resolvi fazer como ele, vou interpretar literalmente. Mas como eu, né, posso voltar novamente sendo adulto por dentro da barriga da minha mãe? E aí ele vira para mim e diz uma segunda vez, uma segunda verdade: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é carne, nasce da carne, mas o que é Espírito, é do Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu ter dito: necessário é que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer nem para onde vem, nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí eu fiquei me perguntando, o que ele está querendo dizer? Naquela época eu não entendi, mas hoje eu consigo entender. Jesus falava a respeito de um nascimento, um novo nascimento, um nascimento que ele era interior e não exterior. A religiosidade, ela é exterior, nós vemos ela através dos atos e dos rituais que nós praticamos, como eu ia ao templo, orava diversas vezes ao dia, dava o dízimo de tudo que eu tinha, batia no meu peito e me orgulhava de seguir as leis. Mas Jesus falava a respeito de um nascimento que era interior, que era algo que se mostrava através de uma espiritualidade, de alguém que vivia uma verdadeira fé, uma verdadeira crença em algo muito maior do que eram as condições e os preceitos que o meu povo dizia. Era uma fé que estava ligada a um verdadeiro amor a Deus, um verdadeiro conhecimento de Deus, um conhecimento que eu não tinha adquirido ele ao longo da minha vida religiosa. Eu não tinha entendido que o novo nascimento não era ter condição financeira. Eu era um homem próspero no meio da minha sociedade, no meio do povo em que eu vivia. Eu tinha posses, né? Eu tinha autoridade diante das pessoas. Novo nascimento não é autoridade, não é um cargo que você ocupa dentro da igreja, não é um cargo que você ocupa na sua comunidade. O novo nascimento não está ligado a condições financeiras, não está ligado a situações de funções que você ocupa. O novo nascimento, ele não está ligado em você saber que Jesus era alguém importante. Quando eu fui conversar com ele, eu comecei dizendo: eu sei que você é alguém importante, porque se Deus não estivesse com você, você não realizaria essas coisas que você está fazendo. É muito mais do que isso, novo nascimento. E muitas vezes nós não conhecemos esse verdadeiro nascimento. Eu não entendia o que era nascer de novo. E o interessante é que Jesus responde assim para mim: como pode ser isso? Eu disse para ele. E então ele me disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegure-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei com coisas terrenas que vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu senão aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem crer nele não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E aí então ele revela para mim, e ele vai buscar lá no meio da história do povo de Israel, quando Deus havia libertado eles, havia feito, libertado o povo do Egito, 10 pragas, depois ele cuidou do anjo da morte, passou o sangue no umbral das portas, para que eles lembrassem da Páscoa, que era essa saída do Egito. Depois tirou eles do deserto, afogou os carros de Faraó no Mar Vermelho, e aquele povo, mesmo vendo todos aqueles milagres, murmurava, experimentava a água, Deus mandava maná, cordonizes, e o povo resmungava. Então Deus resolveu punir aquele povo. Então de repente no deserto surgiram serpentes que começaram a picar, e as pessoas morriam ao monte. E aí então ele recorda essa passagem, e ele lembra que Deus mandou para que Moisés fizesse uma serpente de bronze, e aquela serpente foi levantada ali, e ela representava a cura para aquele povo. Por quê? Porque toda vez que alguém era picado, ia e olhava para aquela serpente e era curado. E da mesma forma ele lembra de que esse Cristo seria também crucificado, seria entregue, seria levantado para perdão dos nossos pecados. Então depois eu saí e fui embora. Em certa ocasião novamente eu vejo ali os oficiais, algumas outras pessoas da comunidade discutindo e falando: olha, vamos pegar esse homem, esse Jesus, ele está ali falando, está causando, os guardas também romanos. E aí eu simplesmente levantei e usei da minha autoridade e falei para eles: olha, na nossa lei diz que ninguém pode ser julgado e culpado sem que lhe dê o direito de defesa. E aí as pessoas, por ouvirem a minha voz, elas simplesmente saíram caladas, em silêncio, e desistiram do seu plano. Só que as coisas continuaram, e chegou um determinado momento, próximo novamente da festa da Páscoa, quando esse homem Jesus estava no monte, orando, e ali eles foram buscá-lo, como um criminoso. Aquela multidão o cercou. Pedro, um discípulo, sacou uma espada, corta a orelha de Malcolm, ele cura aquela orelha, cura aquele homem, e permite que ele seja levado até as autoridades judaicas. E eu ali, vendo ele sendo julgado sem pecado, vendo ali ele sendo açoitado, sem ser, como um inocente, recebendo uma coroa de espinhos. Depois fizeram com que ele carregasse a sua cruz, como um símbolo de humilhação. E ali, no alto do monte da caveira, ele foi crucificado, junto com 2 ladrões, sendo um homem inocente. E ali ele teve, os seus braços furados, as suas pernas, também pregadas naquele madeiro. Depois teve o seu lado transpassado, como por uma lança. E ali ele sofreu uma das maiores humilhações que o homem pode experimentar. Tudo por quê? Porque Deus tinha um plano. E ali ele não condenou ninguém, mas pediu para que Deus recebesse o seu Espírito ali. E ali ele entregou a sua vida, naquela sexta-feira tão santa. E aí depois disso, José de Arimateia e eu nos reunimos para poder tirar as leis do nosso povo. As leis romanas diziam que alguém que era tido como criminoso, era crucificado, o seu corpo, suas propriedades, ele perdia tudo, eles ficavam ali expostos até serem devorados por um animal. Então José de Arimateia vai em secreto, também era um membro do Sinédrio, vou com ele ali. Nós pedimos para as autoridades para que permitisse que nós pudéssemos pegar o corpo de Jesus. E ali nós temos uma prática, de não cremamos os corpos como os gregos, não embalsamamos como os egípcios, mas nós enrolamos eles ali em faixas de linhos. E junto eu levei 34 quilos
de especiarias, e junto com cada uma daquelas ataduras, nós preparávamos o corpo dele, um sepultamento digno de um rei. E ali ele foi sepultado numa cova, né? Uma cova que não tinha sido usada por ninguém. E ali o corpo dele repousou. Mas ele não ficou ali. Ele ressuscitou. Domingo as mulheres foram ali buscá-lo e ele não estava. E ele apareceu ali para os seus discípulos. Durante aquele período todo, ele viveu com eles. E depois disso, ele deixou uma missão para nós. E que missão é essa? De levarmos a sua palavra e o seu evangelho. E essa missão, ela é dada única e exclusivamente àqueles que nasceram de novo. E eu quero te dizer, meu irmão, você já experimentou esse novo nascimento? Você já viveu essa nova realidade? Eu quero te desafiar a que você possa experimentar essa nova verdade, esse novo nascimento. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe, Marcelo. Amém. Que maravilha. Glórias a Deus.